Nós estamos estudando, irmãos, o livro do profeta Abacuque desde o domingo passado. Nosso propósito é tratar sobre este livro até o próximo domingo. Então, hoje nós seguiremos estudando o livro de Abacuque, agora a partir do capítulo de número 2, a partir do versículo de número 6. Livro do profeta Abacuque: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Capítulo 2 em diante, nós vamos continuar até a partir do versículo 6 até o final do capítulo. Nós começamos a estudar o livro e vimos que o Senhor se revela de uma forma gloriosa ao profeta, e toda vez que na palavra profética, o oráculo, a palavra que o profeta recebia, se iniciava com a expressão sentença, fardo ou peso, isso deveria chamar a atenção daqueles que ouviriam a palavra pregada pelo profeta. O capítulo 1, versículo 1 inicia assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Então, era uma palavra pesada, dura, era um fardo que Abacuque precisava carregar e também entregar para aqueles que deveriam ouvir a profecia da parte do Senhor. Nós vimos que o nosso Deus é fogo consumidor. Nós vimos que quando Ele vier em julgamento, não haverá sombra de dúvida, não haverá engano, qualquer confusão. Abacuque já estava bastante convencido de que a Babilônia semeava iniquidade no meio do povo e entre as nações, por onde ela passava como uma grande embarcação pirata, passava saqueando tudo, todas as cidades e todos os reinos. Abacuque sabia disso. E essa era a sua suposição desde sempre. Ele recebe a palavra do Senhor e esta convicção ela se torna mais forte. Então a palavra vem até ele e revela que a Babilônia, depois de derrubar o reino do sul, o reino de Judá, consequentemente iria colher o que plantou, porque de Deus não se zomba. Lembrem-se que esse é um contexto importante. Os reinos estavam divididos, norte e sul. Após a morte do grande rei Salomão, o reino se divide, e a partir da divisão do reino de Israel em dois, o Senhor então vai trazer juízo sobre ambos os reinos por conta da sua impiedade, afastamento de Deus, negação da verdade, a entrega de todas as suas convicções, ou o jogar de todas as suas convicções no lixo, porque a intenção era se tornar agradável e aceitável às nações circunvizinhas. Então as concessões eram feitas em nome da riqueza, da opulência, do poder. Consequentemente, toda essa negação, ela vem acompanhada também da idolatria. Nós não devemos nos enganar. Tudo aquilo que os homens fazem tem um fundo religioso. E Abacuque nos lembra disso. Nós vamos ver hoje isso de uma forma mais clara. Isso deve nos chamar a atenção, porque não existe verdade neutra, não existe ideologia neutra, não existe religião neutra ou política neutra. Não existe nada neutro neste mundo. Ou os homens estão aliados em aliança com Deus, ou eles estarão aliados em aliança com os seus inimigos. Essa é a verdade. E Abacuque então nos chama a atenção para que o povo de Deus seja esclarecido. Pensem sobre isso. Lembro de sempre falar sobre esse assunto já há alguns anos, e alguns me questionavam dizendo: mas ninguém está vendo isso aí. Na verdade, essas questões, elas precisam ser relevadas. Nós precisamos pensar em algo maior, quando na verdade nada é neutro naquilo que fazemos ou naquilo que professamos, de modo que tudo aquilo que está ao redor do homem é resultado do que parte do seu próprio coração. Então a palavra do Senhor vem a Abacuque, vai revelar que a Babilônia, depois de derrotar o reino de Judá,
consequentemente iria colher o mesmo que plantou. Eu havia falado para vocês já anteriormente, mas me permitam reforçar. Quando nós ouvimos palavras assim, oráculos de juízo, a tendência é acreditarmos que eles vinham de repente. Na verdade, não. Deus é extremamente longânimo. Esta é uma das características da sua natureza autoperfeita. Deus é longânimo. Deus não é impaciente. De modo que os juízos, eles viriam gradativamente. O Senhor, por exemplo, com respeito ao reino de Judá, promoveu 3 momentos muito claros para o exílio. Na verdade, a culminância do juízo de Deus era o exílio, era aquilo que de pior poderia acontecer com o povo. Mas antes, o povo desobedece, o Senhor manda profetas. O povo permanece em desobediência. Nabucodonosor então vem em uma primeira incursão, ele era o rei da Babilônia, e nesta primeira incursão, a realeza de Judá é levada em cativeiro para a Babilônia. É nesse contexto que Daniel e seus amigos são levados para lá. O povo continua, não se arrepende, Deus manda profetas, vem uma segunda incursão. Nessa segunda incursão, uma pequena leva de cidadãos israelitas é levada para a Babilônia. Mas o povo ainda não se arrepende de seus pecados. Deus manda profetas. A terceira incursão, então, ela é mais forte. Nabucodonosor, então, é tomado de furor. Ele vem, destrói toda a cidade de Jerusalém, destrói o templo, saqueia suas riquezas e leva todo o povo cativo, apenas deixando os inválidos, os doentes e os mais velhos. Deus, então, revela a sua palavra para o seu povo, irmãos, jamais esqueçamos, dando tempo para que o seu povo se arrependa, dando tempo para que o seu povo reflita que não se pode zombar dele, e aquilo que semeamos, certamente nós iremos colher. Então vamos voltar os nossos olhos para o texto agora, capítulo 2, versículos 6 a 20. Abacuque capítulo 2, a partir do versículo 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores? Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste as muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e o que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo,
cale-se diante dele toda a terra. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Lembrem-se da estrutura do livro. A primeira parte dessa estrutura, no capítulo 1, ela descreve a queixa de Abacuque sobre a injustiça que acontecia na terra. Nos versículos 2 a 4 você vai perceber isso. O livro de Abacuque revela essa perplexidade do profeta diante das injustiças que estavam acontecendo sobre a terra. Veja, ele não vai falar somente de injustiças ocorridas no reino do sul, ou no reino de Judá, mas ele vai associá-las ao reino do norte, às nações por onde Babilônia passava, saqueando tudo e fazendo mal aos seus moradores, cidadãos e governantes. Então, a primeira queixa do profeta é sobre isso. Ele vai questionar o Senhor sobre a injustiça na terra. É uma lição para nós de como nós devemos fazer as nossas orações por vezes. Veja que a ousadia com que o profeta se aproxima de Deus em oração não implica em desrespeito ou irreverência, mas é um questionamento sincero. Ele questiona por que o Senhor que é santo, por que o Senhor que é aquele de quem ninguém pode zombar e sair impune, ileso, parece não estar fazendo nada diante das injustiças que estão acontecendo no mundo. Então ele descobre na sequência, versículos 5 a 11 do capítulo 1, que os exércitos invasores da Babilônia são a resposta a tais injustiças, porque o profeta também estava ciente que essas injustiças primeiramente brotavam da terra do povo de Deus, ou da terra de Deus. Ele sabe que a injustiça imperava entre os governantes de Judá, e então os mais fracos, os mais pobres estavam sendo oprimidos. Enquanto havia riqueza em meio à aristocracia, os trabalhadores e os órfãos e as viúvas estavam sendo desassistidos. Havia prostituição cultural e toda a sua opulência e sensualidade se espalhando e contaminando a terra por meio de uma religião idólatra e pagã. Abacuque tinha consciência disso, mas a sua perplexidade é porque o Senhor não estava fazendo nada, aparentemente. O Senhor então diz a ele: a minha resposta é esta: eu estou mandando juízo sobre a minha própria terra, por meio de um governo ímpio, ou de um império que é muito mau, ele é muito mau. Abacuque então diz que isso é ainda pior, versículos 12 a 17, mas aí o Senhor fala para ele, no início do capítulo 2, que ele esperasse. Isso é impressionante. Veja, ele vai dizer assim, eu vou ler para vocês novamente, capítulo 2, a partir do versículo 1, observem. Nesse instante, o profeta coloca-se na posição de alguém que iria como um sentinela agora aguardar o Senhor agir, falar. Ele estava perplexo, ele tinha queixas, ele sabia a verdade, e ao mesmo tempo o Senhor agora vem e lhe responde com clara dureza. E então ele diz: mas mesmo assim, essa situação ainda é maior, ela é mais grave, Senhor, porque é o teu povo, porque no meio do teu povo tem um remanescente. Veja que interessante isso. E o remanescente sempre precisa estar preparado, porque o remanescente, que é a parte fiel no povo de Deus, nunca seguirá em seu caminho, em sua vida, guiado pelo que acontece. No meio do povo de Deus você vai ter sempre muita gente, e na nossa teologia nós chamamos de a igreja visível. No meio da igreja visível, espalhada sobre a terra, você tem crentes e professos que não são crentes, ou seja, gente que professou a fé, ou que se batizou, filhos de crentes que vêm para a igreja e ficam dormindo, porque passaram a noite anterior preocupados com outras coisas, ou com seus corações neste mundo. Você vai ter gente de todo tipo, isso é o que se vê. Mas no meio da igreja visível, existe o remanescente, o que nós chamamos da igreja invisível. Esse remanescente nunca é guiado pelas circunstâncias, ele sempre é a
aquele segmento ou parte do povo que se coloca como profeta em sentinela, em uma torre de vigia, esperando o que o Senhor irá fazer, esperando a resposta da parte do Senhor. E aqui, irmãos, observem como isso é interessante. O profeta diz que iria, versículo 1, se colocar nesta torre para vigiar. Sobre uma fortaleza ele vigiaria para ver o que Deus iria lhe responder. O final do versículo 1 é interessante, ele diz: para ver que resposta o Senhor daria à sua queixa, à sua oração, em que questionava o Senhor por esta aparente situação difícil e que parecia ser desvantajosa para o povo de Deus. O versículo 2 então diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Então, essa verdade que eu estou dando para você, você deve publicá-la de maneira tal que até mesmo alguém que passa, assim como um grande outdoor, mesmo rapidamente consiga ler. Porque a visão, versículo 3, ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, e se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A resposta de Deus é: espere. Eis o soberbo, versículo 4, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. A partir do versículo de hoje, irmãos, Deus então responde à segunda queixa do profeta Abacuque, e essa resposta, ela vai do versículo 6 até o 20. O exército então, o grande exército do Senhor, Javé, iria contrastar com o grande exército da Babilônia. Os 15 primeiros versículos do capítulo 3 falarão sobre isso. E Abacuque, finalmente, nos versículos 16 e 19, que é a parte mais conhecida do livro, ele vai encontrar a resposta para o seu dilema. Ainda que tudo esteja dando errado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu confiarei no Senhor dos exércitos. Portanto, irmãos, é importante lembrar que esta parte do livro é a resposta de Deus à segunda queixa do profeta, que era a seguinte: Babilônia é pior que Judá. E como é que Babilônia está prevalecendo? Babilônia chegou ao fim de uma longa carreira de saques, de destruição de cidades, de varredura de todas as coisas, riquezas, povos. Ela estava humilhando a todos e estava amontoando todos esses tesouros. E então, diz o versículo 6, não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador. A resposta de Deus então, ela vem para o profeta e vai dizer: a riqueza da Babilônia iria grudar em suas botas como um barro úmido e grosso. Grudava em meio às batalhas enlameadas, e os soldados presos nesta lama não conseguiam se mover, e então eram derrotados por aqueles que eram mais velozes e hábeis. Aqueles sobre os quais os babilônios governaram iriam se levantar de repente, de forma surpreendente, e iriam dar o troco. É o que diz o versículo de número 7. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar, tu lhes servirás de despojo. Babilônia, a violenta saqueadora, diz o versículo 8, em breve seria saqueada. O versículo 8 diz: Babilônia despojou muitas nações, mas aí todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. O Senhor então vai respondendo a Abacuque e enchendo o seu coração de esperança. Ele governa e reina sobre as nações.
Nenhuma nação que tenha se levantado contra o Senhor, contra o seu povo, contra a sua palavra, prevaleceu na história. O profeta então vai recebendo a resposta que vem da parte de Deus. Ai daquele, versículo 9, que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Babilônia pensava que a sua grande riqueza iria lhe servir como uma grande fortaleza, mas o Senhor então diz que nada disso iria adiantar, porque tamanha riqueza não livraria a Babilônia das garras do mal. Quando Babilônia estava em marcha, reunindo glória, Deus então ao mesmo tempo estava cuidando para que os babilônios estivessem realmente acumulando para si vergonha. Veja o versículo 10, vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Eles incomodavam a todos e na verdade estavam causando problemas contra si mesmos, contra as suas próprias almas. Não há futuro, não há prosperidade, não há felicidade para aqueles que pecam contra Deus. A resposta é clara, vem de Deus para o profeta e deveria ser transmitida para o povo. Então o profeta muda a sua voz. Diz o versículo de número 11: as vítimas da Babilônia não estão mais zombando dela, mas agora os próprios edifícios e construções erguidas pelo império iriam assumir esta posição, porque a pedra clamará da parede, versículo 11, e a trave lhe responderá do madeiramento. Veja, os edifícios então, construídos com sangue, pronunciariam ais de juízo sobre aqueles que edificaram um reino com base em sangue, aqueles que estabeleceram uma cidade em nome e por meio da iniquidade. Versículo 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. A instrução desse livro, ela é tão atual para nós, irmãos, que deve mostrar aos cristãos o pensamento claro que devem ter em tudo o que fazem. Eu falava na primeira mensagem sobre Abacuque de um termo alemão que é muito comum hoje nas estratégias e nas manobras políticas das nações modernas, Realpolitik. Diz respeito àquele tipo de política que chega até o ponto de se tornar maquiavélica, para que os fins possam ser alcançados, independentemente de se deixar de lado ideologias ou convicções. Veja, isso é tão simples, eu posso usar um termo técnico ou teórico aqui, mas ele é tão presente em nossa realidade, no meio em que a gente vive, que recentemente vocês perceberam. Um candidato ao governo do nosso estado, afirmando defender determinada posição e ideologia política, atraiu a atenção de eleitores que sonhavam com uma mudança em nosso estado, é fato, e de repente, vendo que não alcançou o que queria, declarou apoio totalmente ao candidato antagônico, deixando todos perplexos. Mas isso é Realpolitik. As pessoas não estão preocupadas com o que creem. E aí, eu chamo a atenção dos irmãos, o crente não pode pensar assim. O crente não pode pensar ou seguir a lógica de Babilônia, rouba mais faz, isso não existe. Não existe. Porque você vai negar convicções, você vai colocá-las de lado, você abre a gaveta, joga e fecha. O que é isso? Veja, muita gente está dizendo assim, eu me tornei desigrejado, porque a minha igreja passou a pregar determinada posição política. Nunca isso aconteceu, pelo menos nas igrejas sérias. O que aconteceu por trás foi o seguinte: o pastor continuou a pregar que aborto é pecado. O pastor continuou a pregar que corrupção é pecado, que a gente não pode votar em candidato que é ladrão. Aí eu saio da igreja, porque eu não concordo com isso. Não é pela questão política, mas pela questão do coração. Veja,
A Escritura nunca vai mudar, a não ser que nós queiramos modificá-la negando o que está revelado e escrito. Mas o que é que a Realpolitik faz ainda hoje? Faz com que nós cedamos, abramos exceções em áreas específicas da nossa vida. A política é apenas um exemplo, mas existem tantas outras áreas que nós fazemos concessões para tirar vantagens, ou por temor de homens, para não desagradar as pessoas, porque ficamos preocupados em que vão dizer de nós, quando o cristão jamais deveria agir desse modo, ou pensar desta maneira. Veja, o Senhor, Ele vem e julga uma nação que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Lembro-me que quando preguei sobre a carta aos Romanos, eu citei como exemplo que o Senhor traz juízo sobre uma nação e por vezes nós não fazemos as conexões com aquilo que ela tem realizado por anos, repetidas vezes. E eu citei o exemplo do 11 de setembro de 2001, vocês devem lembrar, os que estavam aqui, quando um pouco mais de 3 mil pessoas morreram com aquele terrível ataque terrorista ao World Trade Center. Mas um dia antes, muito mais bebês tinham sido abortados na América, assassinados. Deus traz juízo a nações que estão prosperando em cima do sangue inocente, ou em meio à promoção da iniquidade. Então, abra o olho, crente, abra o olho e veja o que você crê a respeito da palavra, e como você vai se posicionar em casa, você vai se posicionar no trabalho, no ciclo de amizades que você escolhe, até mesmo nas questões que por vezes nós achamos tolas e simples, que são perfis ou páginas que você curte. Tudo isso diz muito respeito àquilo que você crê e você deixa de lado porque você está procurando aceitação ou você está buscando o brilho deste mundo. Na verdade, você está mergulhando em trevas. O Senhor então, diz o versículo 13, observem, Ele faria com que a edificação com madeira, feno e palha queimasse. Veja, não vem do Senhor dos exércitos, que as nações labutem para o fogo, e os povos se fatiguem em vão? A destruição manifesta de Babilônia resultaria em algo glorioso. É o que diz o versículo 14. Enquanto as nações que se voltam contra Deus iriam experimentar o seu juízo, enquanto as nações que se levantam contra o Senhor experimentariam então do fogo consumidor que Ele é, vem o versículo 14 e diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esta é uma imagem usada por Isaías para falar de algo precioso. Nós lemos na liturgia de hoje, eu queria que você voltasse comigo para o capítulo 11 de Isaías, por favor. Isaías, capítulo de número 11. Aqui há uma profecia a respeito do Messias, e justamente nessa profecia, o versículo 1 do capítulo 11 diz que do tronco de Jessé, ou seja, da dinastia da raiz de Jessé, da dinastia dos reis davídicos, sairia um rebento, e de suas raízes um renovo. Era uma profecia messiânica, apontando para aquele que é a raiz de Davi, o Senhor Jesus Cristo. A partir do surgimento desse rei, então haveria uma nova era, um novo tempo. Quando você chega então no versículo de número 9, observem: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor,
como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, uma grande bandeira. A glória lhe será a morada. Então, esta mesma imagem, aqui citada por Abacuque, é utilizada pelo profeta Isaías, que vive o mesmo tempo, para falar da vinda do reino de Cristo. E para aquele que tem os olhos da fé, tudo isso então é uma peça, e é uma verdadeira e longa narrativa sustentada, revelada por Deus. Irmãos, a história da redenção é uma longa e maravilhosa história, é uma grande peça retratada pelo Senhor, cheia de verdade e graça, e que vai então tomando volume por toda a história, abrangendo toda a história humana e culminando em Cristo. O profeta então Abacuque recebe do Senhor uma profecia extraordinariamente gloriosa. Ele deveria esperar, um reino estava se aproximando e transformaria reinos e nações. A Babilônia, embriagada de ganância e cobiça, iria recrutar príncipes, reis vizinhos, mas tudo isso redundaria em humilhação e vergonha, porque à medida em que o conhecimento da glória do Senhor se espalhava, como as águas cobrem o mar, nenhum reino resistiria ao reino de Cristo Jesus. Agora, enquanto os crentes não compreenderem isso, enquanto os crentes não compreenderem que a estrutura de uma nação, a base de uma nação não é a sua política, e muito menos a sua realpolitik, enquanto os crentes não entenderem que a base de uma nação se chama educação, e que essa educação, ela deve se submeter a Cristo, enquanto os crentes não entenderem que esta educação começa em casa, onde você tem negligenciado a devoção familiar com seus filhos, enquanto os crentes em nossa nação não compreenderem esta preciosa verdade, de que esta base, educação, começa de forma simples, quando eu leio a Bíblia com o meu filho, quando eu ensino a ler para que leia a Bíblia, quando eu trago a igreja para adorar o Senhor, e consequentemente ele vai colocar tudo o que aprende aos pés de Cristo, nós não vamos experimentar mudança qualquer, porque nós estamos tendo ou colocando a esperança no topo. Mas o que nós vemos hoje, irmãos, quando nós pensamos sobre política no Brasil, quando nós discutimos sobre política, e o brasileiro sempre foi político, o ser humano é político por natureza, mas hoje há um interesse muito maior, e isso envolve até o coração dos crentes. Eu sei que muitos nem vão para a igreja hoje, porque vão para mais um comício político, ou podem até sair daqui e vão para esse comício, não entenderam nada. Eles querem mudar a estrutura da nação do topo, mas é a educação que influencia uma cultura, e é uma cultura que muda uma política, nunca o contrário. E aí, se não começa aqui, se não se espalha daqui, o conhecimento do Senhor não vai se espalhando sobre a terra, pois Ele não vai fazer isso de outra forma, senão cumprindo o que Ele disse, e mandando os seus discípulos para fazer outros discípulos de todas as nações. Agora vocês ouvem sempre, ao término de cada serviço de culto, esses discípulos são feitos ensinando-os, educando-os. Babilônia ia tentar, ia buscar uma reação, mas a sua embriaguez seria então para a sua própria vergonha, versículo de número 15. Ela se fartaria, versículo 16, de humilhação, de opróbrio, porque a ideia é, Babilônia era o copeiro para outras nações, servindo essa embriaguez através de um julgamento feroz, e agora o próprio Senhor seria o copeiro para a Babilônia, serviria a Babilônia, mas de um cálice de juízo, e seria farta então a Babilônia de humilhação em vez de honra. Ela iria beber para exibir a sua incircuncisão,
chegaria o tempo, versículo 16, em que Babilônia tomaria o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia iria cair sobre a sua glória, porque ela foi violenta, e então a sua sede por sangue, ela seria objeto do juízo do nosso Senhor. Abacuque conclui trazendo os pecados de Babilônia de volta às suas cabeceiras. Veja o versículo 18: que aproveita o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu? E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz: a madeira acorda e a pedra muda desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor então conclui, trazendo os pecados da Babilônia de volta e revelando-os para esta nação pagã. Ele vai então perguntar que tipo de sentido há em esculpir algo em que você sabe não tem vida, mas ao mesmo tempo deposita sua inteira confiança. Um ídolo, o Senhor vai lembrar, é um mestre de mentiras, e todo idólatra se envolve no embuste de enganar-se a si mesmo, achando que os ídolos são reais, mentem para si mesmos. O artesão faz aquilo que depois o próprio devoto vai ordenar, ou vai querer adorar, e vai desejar que se levante e ensine para ele. O Senhor diz: isto tudo não é verdadeiro. Todos esses ídolos estão absolutamente mortos, silenciosos, não há fôlego nenhum neles. Assim encerra o versículo 20, veja que interessante: ao culto do Deus vivo e verdadeiro, o Deus que fala, o Deus que se revela. Por isso que eu disse aos irmãos, tudo começa aqui. Tudo faz sentido quando o homem se volta para Deus e se reúne para adorar a Deus, o Deus que fala, não os ídolos de seu tempo. Imagens esculpidas, ícones pintados, ídolos humanos, ídolos materiais, ídolos que são produzidos abundantemente nos corações, nada disso tem valor. Sendo esse o caso, veja, o versículo 20 diz: devemos adorar ao Senhor e nos calar diante dele. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Veja como o Senhor responde à segunda queixa do profeta Abacuque: espere, o juízo vem. Ninguém que se levante contra o Senhor e contra o seu Cristo permanecerá de pé ou ileso. Espere. Aqueles que adoram ídolos vãos, enganam-se a si mesmos, e eles irão perecer, porque não se pode ter outros deuses diante de mim. Espere, pois eu estou em meu santo templo, toda a terra então deve se calar perante a minha glória. Quais são, irmãos, as aplicações aqui para nós desta passagem? A primeira delas é que esta parte do livro do profeta Abacuque não fala apenas a respeito de uma derrota sobre o mal. O Senhor não apenas derrota o mal, o Senhor não apenas o derruba para que então se crie um vácuo no pacto que Ele fez com o seu povo. Mas Ele diz claramente que quando a Babilônia fosse destruída, as notícias dessa destruição se espalhariam por todos os lugares e todos iriam saber quem fez isso.
Ninguém mais poderia destruir Babilônia como o Senhor a destruiria, e a prova disso é que este reino jamais tornaria a se erguer. Vocês já pararam para pensar nisso? Império egípcio, Império babilônico, Império medo-persa, Império macedônio, Império romano, qualquer império que se levante, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, perseguiram muitos crentes, mataram muitos cristãos, caiu, não permaneceu de pé. O conhecimento da glória do Senhor é o que diz Abacuque: encherá a terra assim como as águas enchem o mar. E a pergunta é: quanta glória Deus iria receber deste triunfo, derrota e destruição da Babilônia? A pergunta é: quão úmidos são os oceanos comparados à glória de Deus ao espalhar o seu conhecimento por sobre a terra? Esse é um chamado importante para o crente, é onde os nossos olhos devem estar focados, é esta mensagem que nós devemos proclamar e viver. Nós não devemos trocá-la por coisa alguma. Mas Deus tem também a intenção de fazer mais do que apenas destronar tiranos. A intenção dele seria a de estabelecer o trono do seu próprio rei, do seu Cristo. E a glória dessa promessa é expressa exatamente da mesma forma, ou seja, não aconteceria apenas uma derrota do mal. Nós lemos em Isaías 11: não farão mal nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E naquele dia haverá uma raiz de Jessé, que será um estandarte do povo. A ele os gentios buscarão, e o seu descanso será glorioso. Calvino toma esta frase em Abacuque, e ele vai fazer uma referência às notícias da destruição da Babilônia se espalhando pelo mundo. Essa é a primeira verdade revelada aqui, mas ela pode e deve ser ampliada, pois o Novo Testamento faz questão de conectá-la a tudo aquilo que diz respeito ao avanço do reino de Cristo sobre o mundo. Veja aqui o 5º versículo do capítulo 1, o que é contextualmente sobre a invasão dos babilônios, é citado aos judeus incrédulos, que são advertidos porque não creram em Cristo. Vamos para Atos capítulo 13 e vamos fazer essa comparação. Vá comigo para o livro de Atos agora, por favor. Atos capítulo 13. Eu vou ler a partir do versículo 36. Atos 13, a partir do versículo 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Ele está se referindo a uma citação que ele fez do Salmo 16, mostrando que a sua aplicação em cumprimento era para o verdadeiro Rei dos Reis, Jesus Cristo. Versículo 38, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio por intermédio de Jesus, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Agora, olhem só, ele vai citar o profeta Abacuque, e vai aplicar a profecia aos judeus incrédulos de seu tempo. Aqui é uma pregação apostólica do apóstolo Paulo. Notai, pois, que não vos sobrevenha, olha só, notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Ele vai citar Abacuque capítulo 1, versículo 5, quando falava da invasão babilônica sobre o reino de Deus por seu pecado, desobediência, rebelião. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar.
Interessante, né? Paulo, ou na verdade, o escritor aos Hebreus, agora, ele vai citar Abacuque capítulo 2, versículos 3 e 4, e ele vai aplicar aos cristãos judeus que estavam vacilando em seus dias, advertindo-os para que não recuassem ou hesitassem. Em outras palavras, Abacuque, Lucas, o autor aos Hebreus, falam sobre a mesma coisa, que é a salvação da alma humana quando esta confia em Cristo. Então, Abacuque fala muito mais do que apenas uma derrota do mal, mas a vitória de Cristo sobre tudo e todos. E aí nós caminhamos para a segunda e conclusiva parte, a segunda aplicação. Abacuque fala sobre o Deus que dirige a sua palavra para o seu povo. Abacuque fala sobre o Deus que fala. É uma passagem muito preciosa. O versículo 20 lá do capítulo 2 encerra dizendo: o Senhor está em seu santo templo. Nos versículos anteriores, o que nós vimos? Os ídolos esculpidos em matéria inerte não têm fôlego, estão mortos, são surdos, mudos e cegos, estão mortos, eles não têm fôlego, eles não podem falar nada, eles não podem dizer uma palavra, e esta é uma das razões pelas quais os homens adoram esculpir tais deuses para si mesmos e rezar para eles. Porque eles não querem resposta alguma, porque eles não respondem, de modo que eles não repreendem, eles não advertem. Você nota a ligação com o seu coração quando você resiste à pregação do Evangelho? Você pode não se curvar diante de uma imagem de escultura, você pode não ser devoto de qualquer um dos santos e da grande rede de santos de Roma, mas quando você rejeita a palavra e você segue o seu próprio coração, quando você resiste à palavra e você então não se submete ao Senhor, quando você não quer ouvir a palavra e isso faz com que o seu coração se tranque e você não quer mais cantar, você não quer mais orar, você não quer vir à igreja, você não tem prazer, você está adorando ao ídolo que você quer adorar. Porque ele não vai chamar a tua atenção, ele não vai advertir a você, não vai dizer cuidado, você vai cair e você vai morrer. Essa é a verdade, é a mais pura verdade. Quando alguém busca um ídolo, ele está buscando o que o seu coração de fato deseja. Ele quer um Deus que não responda a ele, ele quer um Deus que não o repreenda, que faça a ele advertências, pois a única coisa que eles ensinam, e isso por implicação, está lá no versículo 18, são mentiras, que aproveita o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. E assim, quando os ídolos não são animados por demônios, como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, eles são como fantoches de ventríloco para os idólatras. É assim que os idólatras se encorajam. A idolatria é como uma câmara de eco, ela é vazia e a resposta sempre é aquilo que o meu coração deseja. Eu não quero servir a um Deus que fala, pois ele tem uma palavra, ele tem um profeta, são anunciados os seus valores, ele tem um rei sobre tudo e todos, a quem todos os homens devem se submeter. Ele diz como ele deve ser adorado, como ele deve ser servido. Ele diz para mim que eu não posso ter dois senhores. Ele diz para mim que eu não posso colocar dentro da gaveta as minhas convicções, quando eu quiser seguir os desejos do meu coração, em qualquer área da minha vida. É assim que os idólatras se encorajam. A pergunta é: você tem vivido como idólatra? Quais são os ídolos em teu coração que você tem que, hoje, nesta manhã, arrancar e quebrar de uma vez por todas? Porque o Senhor não deixa aqueles que o desprezam sem julgamento.
ele vai atrás. E olha, a prova disso é que ele derrubou reinos tão fortes como Babilônia. Ele vai atrás. Ele vai atrás. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Concluo. Os ídolos já estão calados, sendo o que são, mas os idólatras precisam também ser calados. E a pergunta é: por quê? Porque o Senhor está em seu santo templo. Devemos nos calar porque adoramos um Deus que não se cala. Veja, a adoração a Deus começa com o Senhor falando e termina com Ele falando também. A adoração, ela gira em torno da palavra. É assim que o Espírito age no meio da igreja. Nós devemos nos calar porque adoramos a um Deus que não se cala. Por isso que a adoração não é o lugar para que haja uma substituição do verbo, haja uma mudança de discurso, haja uma adaptação para o culto público que seja agradável ao mundo. Então, assim, se você ainda não entendeu, e se você acha tudo isso chato, provavelmente você está querendo um ídolo que agrade ao teu coração, porque é de fato desafiador para o crente. É um momento talvez que você sinta que ainda pertence ao Senhor, passando 6 dias esquecido de que Ele existe e fazendo as coisas que você adora fazer e adorando aos ídolos que você adora adorar, porque não lhe respondem, não lhe advertem, não te chamam a atenção. Mas aqui você vem, e aí você tem que ficar calado, porque é a palavra chamando você à adoração, é a palavra sendo lida para você, é a palavra lhe convidando ao arrependimento, te oferecendo perdão, é a palavra proclamada, revelando a grandeza e a glória de Deus, é a palavra te enviando para a grande comissão, é a palavra que te despede e te abençoa. O que o ministro faz apenas é um servo da palavra, é apenas um servo da palavra. Os pastores reformados costumam assinar ainda hoje, após os seus nomes, com 3 letras que identificam a sua função: VDM, Verbum Dei Minister, ministro da palavra de Deus, servo da palavra de Deus. Devemos nos calar porque adoramos um Deus que não se cala. Ele é o Deus que enviou o seu Filho, o Verbo, a palavra. Ele nos deu um livro cheio de palavras sagradas. Portanto, qual deve ser a nossa atitude, meus irmãos amados? Devemos nos curvar, devemos abaixar nossas cabeças e ouvir o Deus Santo que fala ao seu povo pactual, e o que ele fala é Cristo. O que ele sempre fala diz respeito a Cristo. Toda a Escritura, perceba, sempre vai fazer conexões importantes com Cristo. E mais uma vez nós somos desafiados então em devoção a entender que, calados diante do Senhor de toda a terra, ouvindo mais uma vez a sua santa palavra, resolver de uma vez por todas a lançar diariamente todos os ídolos que tentam ocupar o lugar de Cristo em nosso coração. Eu sei que é difícil, e Abacuque tem muito a nos ensinar. Eu sei que é difícil, principalmente quando nós somos tomados de temores, ou de animosidades, ou preocupações. Somos humanos, e nós temos preocupações diversas. Eu diria que a mais importante hoje, entre os crentes, diz respeito aos rumos políticos da nossa nação. Eu penso que é o tempo de nós nos calarmos. Nós estamos perante o Senhor de toda a terra. Ele já sabe de tudo, Ele já decidiu tudo.
cabe a nós, calados em oração, apenas orar como Jesus nos ensinou. Senhor, que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade, jamais a minha. E descansar no que diz o Senhor, pois Ele está no seu santo templo. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, bendizemos o teu santo nome neste dia, agradecidos porque mais uma vez estamos aqui atentos e o Senhor fala. Quando não há profecia, o teu povo se corrompe. Quando o Senhor não fala, o teu povo se desvia por seus caminhos. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, porque ela nos adverte, ela nos repreende, para que nós não fabriquemos ídolos em nossos corações, mas os quebremos, pois o nosso coração todo, ele deve ser devoto a Cristo. Assim, Senhor, nós suplicamos a tua bênção sobre nós, pedimos que o Senhor nos faça acalmar o coração, confiar em tua providência, entender que o destino das nações nunca fugiu ao teu controle, e que cabe a nós orar e clamar ao Senhor que seja feita a tua vontade, a cumprir aquilo que nos é dado como responsabilidade, mas nunca nos deixar tomar pelo desespero ou pela ansiedade, mas saber que o Senhor sempre estará em seu santo templo, e por isso toda a terra deve se calar perante o Senhor de toda a terra. Ah, Senhor, nós sabemos que o mundo não vive assim, o nosso país também não. Quantos cristãos hoje deixam suas igrejas e se preparam para mais uma movimentação política? Será que o Senhor se agrada de tudo isso? Certamente não. Mas, ó Senhor, a tua palavra diz que um dia todo joelho há de se dobrar perante o Rei, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória que pertence somente a ti, Senhor. E assim, ajuda-nos a entender que esta é a maior e melhor reunião do dia, e que toda a nossa atenção neste dia deve ser dada a este evento, e é a partir daqui, sim, que se caminharmos e confiarmos no Senhor pela fé, grandes coisas farás em nossa nação. Quando a tua igreja redescobrir o seu ministério, que é o ministério da graça, fazendo com que a tua palavra se espalhe pelo solo brasileiro, certamente o conhecimento do Senhor cobrirá a nossa nação, cobrirá o mundo, encherá toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Em nome de Jesus oramos. Amém.